Olá, sejam todos muito bem-vindos. Olha, estamos em setembro e o dia 21 deste mês foi instituído como o Dia Mundial da Doença de Alzheimer. Essa data é um marco para a conscientização sobre a importância da prevenção, do diagnóstico e do tratamento da doença de Alzheimer. E atualmente, muitas pesquisas científicas apontam que a atividade física pode retardar ou prevenir o aparecimento dessa doença. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o professor do curso de Educação Física da Unip, Ricardo William Muotri. Ricardo, que é doutor e mestre em Ciências, especialista em Educação Física Adaptada e Saúde. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado. Primeiramente, é um grande prazer poder estar aqui. Obrigado pela confiança de vocês. É uma honra estar aqui com você nessa entrevista. É super importante falar sobre um tema tão relevante assim nos dias atuais, né? A gente que agradece, professor. Bom, a gente começa falando o seguinte: qual a importância da atividade física para o cérebro? Bom, o exercício ele traz inúmeros benefícios para o cérebro, né? Quando a gente se exercita, o que acontece é uma hipervascularização cerebral, ou seja, eu consigo oxigenar mais o meu cérebro. O cérebro é um órgão que demanda extrema energia, né? Então, quando eu faço essa vascularização, eu consigo irrigar o cérebro, deixar ele muito mais ativo. Isso também não deixa de ser o gatilho para uma série de hormônios que são produzidos no cérebro. Hormônios como serotonina, noradrenalina, dopamina, né, que são hormônios responsáveis para o nosso bem-estar, por exemplo, ou para a gente conseguir controlar a nossa ansiedade, ou estabilizar o humor e combater diversas toxinas que são responsáveis aí por um dia estressante, por exemplo, né? Então, quando a gente faz atividade física, a gente consegue deixar o cérebro mais estável. A gente fala que existe uma criação de uma estabilidade afetiva, né? Nosso raciocínio fica mais rápido, fica mais pleno, né? A gente tem uma função cognitiva e de memória muito mais apurada, né? Eu consigo não só nutrir essas funções cognitivas, como preservar essas funções cognitivas, né? A atividade física ela consegue fazer com que o cérebro crie novas conexões. Essas novas conexões aumentam o potencial de ação do cérebro, fazendo com que eu tenha mais qualidade de vida e, consequentemente, me prevenindo aí de uma série de doenças fisiopatológicas ou doenças do cérebro, doenças da minha saúde mental, evitando demências, como Alzheimer, por exemplo. É incrível, porque eu sempre falo para as pessoas, quando eu tenho um dia muito cheio, eu vou ter gravação o dia todo, tenho várias funções o dia todo, é justamente nesse dia que eu capricho de manhã nos meus exercícios para poder, professor, aguentar o dia. Eu aguento muito mais quando eu faço o exercício de manhã, quer dizer, é muito importante, né? Exatamente, o exercício te deixa mais alerta, né? Te deixa mais pleno e mais, mesmo às vezes até mais racional, porque você precisa tomar suas decisões, né? Ou como lidar com o estresse, como lidar com as incertezas aí da vida, com o cotidiano, com o dia a dia, né? Te deixa mais disposto a enfrentar os desafios, né? Agora, entrando no nosso assunto, né? Vamos falar o que é a doença de Alzheimer e quais são os principais sintomas dessa doença. Porque muitas vezes as pessoas confundem, né? Vai ficando mais velho, vai ficando mais esquecido. Confunde. Quando que a gente sabe que é Alzheimer ou não? É. Bom, a doença de Alzheimer é uma doença grave, né? A gente fala que é uma doença neurodegenerativa progressiva. O que é isso? Os neurônios vão morrendo ao longo do tempo, né? Então, isso causa o quê? Uma deteriorização da nossa parte cognitiva, da nossa memória. Isso leva a um comprometimento das nossas atividades do dia a dia. Eu vou esquecendo as coisas, eu vou tendo problemas sobre o que e como fazer, né? E isso vai trazendo outras alterações comportamentais também. O principal sintoma, né, o mais característico, e que também é um grande problema, é a falta de memória a curto prazo. É um sintoma importante, mas que muitas vezes as pessoas não dão tanta importância assim, porque as pessoas associam simplesmente ao fato de eu estar envelhecendo e perdendo a memória. Ah, é uma coisa normal porque está ficando velho.
Não é normal perder a memória de curto prazo, né? E isso progride para a memória remota, a capacidade de memória remota de longo prazo também vai diminuindo. Além disso, eu posso ter problemas na linguagem também, como falar, como me expressar socialmente, vou ficando mais irritado. Eu tenho associações, né, ou comorbidades psiquiátricas importantes, como transtornos ansiosos ou mesmo a depressão. Outro sintoma bem característico também é a falta de capacidade de orientação, tanto orientação espacial como orientação temporal, né? Que dia é Uhum. hoje, onde eu estou, para onde eu vou. Então, essas são características, sintomas bem peculiares aí do mal de Alzheimer. E especificamente dentro do nosso assunto, que é a atividade física, né? Como é que ela ajuda a prevenir não sei se dá para a gente prevenir, né? Mas a doença degenerativa em si, especificamente o Alzheimer, dá para a gente prevenir com exercício? Acho que prevenir é uma palavra um pouco forte demais, né? Não consigo prevenir assim como se fosse tomando uma vacina, como se o exercício funcionasse como uma vacina, né? Mas o que eu consigo é minimizar bastante o risco de vir a desenvolver o Alzheimer, né? Aliás, isso também não Ajuda, né? significa, ajuda Ajuda. bastante Uhum. eu não a vir a desenvolver a doença, né? Mas isso também não significa que atletas não venham a desenvolver, né? Então, é só o risco que é diminuído. Um fator de risco importante para o Alzheimer realmente é o próprio envelhecimento, né? Então, quanto mais a idade avançada, maior o risco de eu vir a desenvolver a doença. Porém, se eu sou uma pessoa ativa, eu consigo controlar um pouco melhor esse risco. O exercício, ele consegue, como eu falei, criar novas conexões, né? Cria novas células cerebrais. É o que a gente chama de neurogênese. Isso já foi estudado, comprovado. Cria neuroplasticidade, que além de novas células, cria novas conexões cerebrais também. É super importante. E principalmente numa área do cérebro que a gente chama de hipocampo, né? Que é responsável pela nossa memória. Então, se eu tenho o hipocampo preservado, se eu crio novas conexões, eu consigo diminuir esse risco de desenvolver. Isso acontece como? Porque eu vou produzindo uma série de substâncias que combatem o que a gente chama de placa senis, que é uma das causas do Alzheimer, né? Que substâncias são essas? Fatores neurotróficos derivados do cérebro, que a gente chama de BDNF, uma sigla em inglês, a própria serotonina. Recentemente, os pesquisadores vêm estudando os efeitos da irisina, que é uma substância, um hormônio produzido no músculo através da atividade física e também no cérebro, que ajuda a combater essas placas senis, né? O que são essas placas senis? Como elas se formam, né? Se você pegar um exame de imagem do cérebro, você vê algumas manchas pretas no cérebro. Então, o que a gente chama dessas placas? Essas placas, elas são filamentos emaranhados de uma disfunção de uma proteína chamada beta-amiloide. Quando existe essa disfunção nessa proteína, ela cria esse emaranhado de células que matam as células adjacentes, os neurônios adjacentes, e que fazem com que eu perca a minha memória, né? Principalmente no hipocampo e outras ações corriqueiras aí do dia a dia, até comprometimento motor também é envolvido, né? Essa beta-amiloide, ela fica ali centrada numa camada de gordura que reveste o neurônio. Quando ela se desprende, ela cria esse filamento que atrapalha o funcionamento cognitivo e, consequentemente, mata as células neuronais. E o exercício cria uma proteção contra isso, né? Isso vem sendo bastante estudado. E é o que mostra as pesquisas mais recentes. Mas, o professor, de que exercício nós estamos falando? Porque muitas vezes as pessoas confundem, né? Atividade física, o que é? Uma caminhada? É fazer uma musculação? Aqui tem duas perguntas. Quais são os exercícios que você está falando em relação a essa prevenção, no caso do Alzheimer? E para quem já tem o Alzheimer, quais são os exercícios que você sugere? Legal. Então, bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente fala de exercício, isso para quem tem ou não o Alzheimer, é sempre fazer o que você gosta. O exercício precisa ser prazeroso, né? Senão isso se torna um castigo, e aí o nível de estresse é maior e vai prejudicar muito mais. Além de ser prazeroso, é importante que você dê um pouco mais ênfase nas atividades aeróbias. Nem tanto porque são extremamente mais importantes que atividades anaeróbias,
Primeira diferença de aeróbio e anaeróbio. O aeróbio é aquela atividade onde eu faço com longa duração, com uma intensidade um pouco mais baixa, né? O anaeróbio é atividades mais rápidas, com intensidade muito alta. As atividades aeróbias são inicialmente mais indicadas, porque na verdade são as mais estudadas, né? Mas não deixa de ser importante as anaeróbias também. E quando você faz uma atividade aeróbia, como correr, o caminhar, o pedalar, etc., você vai geralmente fazer ao ar livre. Primeiro que isso já te ajuda a sintetizar mais vitamina D, que você vai ter contato com o sol. Segundo que você vai estar em uma mudança de ambiente, você sai da sua casa para fazer o exercício. Essa mudança de ambiente ou metas que você tende a conquistar, desafios que você tem que cumprir, obstáculos que você vai ver na sua caminhada, na sua corrida, etc. Não obstáculos do exercício, como correr mais rápido ou fazer uma distância maior, mas obstáculos realmente do percurso, né? De ter que pular um buraco, desviar de uma árvore, atravessar uma rua, etc. Tudo isso deixa o seu cérebro muito mais ativo, né? Então, o exercício ele estimula realmente a cognição de N maneiras diferentes, né? Também, agora, já para quem tem Alzheimer, é super importante a ideia de se colocar novos desafios para a mente. Então, aprender novas habilidades, principalmente no início, no diagnóstico precoce, é super importante. Eu já tenho 80 anos, eu não sei andar de bicicleta. Dá tempo ainda? Dá. Né? Nunca é tarde. Então, vai aprender a andar de bicicleta. Vai aprender a escalar, a andar de skate, a surfar. Né? Lógico, com as suas precauções para os cuidados aí, com quedas principalmente, levando em consideração as suas limitações, mas busque atividades que são novas, né? Busque novos desafios, né? Outra recomendação bastante importante que vem crescendo muito aí nos estudos científicos é a utilização dos videogames, né? O quão é relevante o idoso praticar o uso do videogame, jogar lá o joguinho do Sério? Neto. Isso é extremamente importante. Olha O videogame isso. aumenta concentração, aumenta a atenção, aumenta a memória, as habilidades manuais. Se for aqueles videogames que escaneiam o corpo, que fazem você se mexer para jogar, melhora o equilíbrio, melhora a sua agilidade, força, né? Além de criar uma conexão maior com o seu neto, né? Com o seu filho, isso é muito bom, né? Então, tem muitos estudos nessa área também. Olha, eu que não sou adepta de jogos eletrônicos, de videogame, eu não gosto. Acho que até por conta dessa alta concentração, já vou começar a mudar essa história. E pelo que você falou, quer dizer, a pessoa. Não adianta você fazer sempre o mesmo trajeto. Quem gosta de caminhar, ou quem gosta de correr, andar de bicicleta, é bom também mudar o percurso para ter um novo estímulo, é isso? Isso. O que eu gosto de colocar sempre para as pessoas é o seguinte: se você quer ter uma vida saudável, uma vida plena, você tem que ter um cérebro saudável. E para isso você precisa estimular o seu cérebro, né? Então, como dizia, ou como diz o ditado, né? Mente sã, corpo são. Então, eu preciso estar sempre ativo, eu preciso estar vendo coisas novas, preciso estar buscando novos desafios, né? Quando você usa mais a sua mão não dominante, né? Você está estimulando uma parte do seu cérebro que às vezes estava ali paradinha, né? Guardada. Não, vamos colocar isso para trabalhar. Então, vou escovar o dente com a direita? Não, vou fazer um dia tentar escovar o dente com a mão esquerda, né? Vou brincar de colocar uma camiseta num pé só. Então, eu posso criar esses pequenos desafios para estimular o cérebro. O fato de você escutar música, né, ou mesmo de você reproduzir a música, ou cantando, ou tocando, isso é um bom estímulo para o cérebro. A leitura, né? A famosa palavra cruzada, ou não só ler, mas reproduzir o que você leu é muito importante também. Então, fazer uma relaboração e contar para alguém o que você acabou de ler. Isso é super importante, né? Sair da zona de conforto. Aprender um novo idioma. Aliás, aprender um novo idioma dizem que é uma das melhores maneiras de se exercitar o cérebro, né? Olha, que Fazer legal. atividades manuais, mexer com jardinagem, né? E, logicamente, usar isso talvez de uma maneira social. Convida um amigo para fazer junto, vai com um grupo de pessoas, né? Quando você faz um esporte, uma atividade física que outras pessoas fazem,
você acaba se inteirando mais sobre aquele assunto, né? Você vai pesquisar, você vai ler, você vai buscar trajetos diferentes, novos desafios. Então, tudo isso é importante. E que eu gostaria de só colocar mais um ponto Claro. interessante, que não adianta também eu só fazer essas atividades novas, etc. Eu tenho que comer bem, isso é super importante. O intestino é o nosso segundo cérebro, né? Então, o intestino saudável é um cérebro saudável. E eu preciso ter um momento de desligar. Eu preciso dormir bem também, para ter o meu cérebro saudável. O meu cérebro precisa relaxar, precisa desligar, né? E com isso eu consigo ter uma plenitude mais ativa no meu cérebro. Realmente é um todo, né? Agora, então, os exercícios físicos, eles podem promover essa mudança no nosso cérebro, independente da idade que a gente começa a fazer. É isso? Exatamente, né? Nunca é tarde para começar, né? Então, o exercício traz mudanças significativas. Eu comentei sobre novas conexões, né? Então, não só novas conexões, mas a preservação, o aumento, a facilitação dessas conexões, né? Das sinapses cerebrais, que é a conexão entre um neurônio e o outro, tudo isso fica muito mais fácil de ser ativado no cérebro se você é uma pessoa ativa, uma pessoa saudável, né? A gente consegue, com exercício, proteger nossas estruturas neuronais. O cérebro precisa de energia e eu preciso fornecer essa energia. Isso independente da fase da vida que eu esteja. Dá para a gente listar quais são os exercícios ideais para a gente estimular o cérebro? Quer dizer, existe algum tipo de atividade física que ajuda o cérebro a gerar mais neurônios? A gente consegue gerar mais neurônios? A ideia é talvez não o tipo de atividade física, eu acho que o tipo de atividade física é a atividade física que você gosta. Talvez como fazer essa atividade física. Então, prestar um pouco atenção na intensidade, na duração, na frequência do exercício, buscar novos desafios, buscar uma motivação extra para você continuar, né? Eu vejo muitas pessoas que começam um exercício e logo depois de alguns meses param o exercício. Qual é a motivação para eu continuar a fazer o exercício? Alguns pacientes me perguntam assim, professor, eu tenho que fazer exercício até quando? Você vai fazer exercício para o resto da vida, não tenho até quando, né? Até morrer. Só vai parar Até quando morrer, morrer, né? faça do exercício um hábito, né? Realmente, no começo, eu concordo que isso é difícil. Por quê? Porque exige ser ativo, né? Você precisa levantar, se trocar, você precisa se preparar para isso, né? Então, assim, eu acho que não tem um tipo de atividade específica. Eu acho que as atividades todas são muito benéficas em relação ao que a gente fala de exercício, né? Acho que o mais importante é você prestar atenção na sua limitação, nas suas necessidades, fazer com que o exercício seja muito mais funcional, né? Acho que essa é a ideia. Agora, você disse no início do nosso encontro aqui que a gente vai envelhecendo e os neurônios vão morrendo. Então, dentro da pergunta que eu fiz, é possível gerar mais neurônios ou o que a gente tem aqui, a gente tem que cuidar? As duas coisas, né? O que eu tenho que cuidar, eu tenho que preservar a minha capacidade, que já é saudável, estimular para que ela continue saudável, e com o exercício, com esses novos desafios, eu consigo gerar mais neurônios, né? Que é o que a gente chama aí da neurogênese. Ou então eu posso pegar um neurônio que está pouco ativo e criar com ele novas conexões, fazer uma, um, aumentar o número de axônios, né, criando novas conexões cerebrais, que é o que a gente chama aí da neuroplasticidade. Então, isso é extremamente importante. Os nossos neurônios só vão morrer com o envelhecimento se a gente não usar, né? Se a gente deixar o cérebro ali paradinho, sem grandes desafios, sem fazer muita coisa, muito sedentário, comendo mal, dormindo mal. Aí sim você está prejudicando não só o seu corpo de uma maneira física, como uma maneira mental também. A sua parte cognitiva fica mais, digamos assim, mais difícil de lidar com as situações, de entender situações lógicas, de compreender novas habilidades que são necessárias para a vida hoje, como mexer num celular, por exemplo. E você sabe, professor, hoje é difícil a gente colocar alguém como idoso, né? Porque está todo mundo realmente muito ativo. Então é difícil a gente falar o idoso. Agora, como é que a gente escolhe o tipo de atividade física adequada para o idoso? Eu não sei que idoso é esse. O idoso que não faz Isso. nada?
ou o idoso que está quietinho, ou o idoso que já abandonou tudo, porque hoje está todo mundo praticando. Eu não sei, eu acho, né? Muito bem colocado, né? O idoso de hoje é muito diferente do idoso de 30 anos atrás, É, né? O idoso de 30 anos atrás, com 60, 60 e poucos anos, você olhava para uma pessoa e ela vinha aquela ideia de cabelinho branco, curvadinho, velhinho, usando bengala, né? De uma pessoa de 60, 60 e poucos anos é extremamente ativa, super informada, né? As pessoas estão vivendo mais hoje. A pirâmide etária no Brasil vem se modificando constantemente, né? O número de idosos está superando o número de crianças já, né? Então, isso traz para o idoso maior possibilidade de tarefas. Se eu estou vivendo mais, eu posso fazer mais coisas, né? Eu tenho a possibilidade de ter mais informação. Então, de novo, reforçando, às vezes não é tão importante o tipo de atividade, mas como fazer as suas atividades, né? E a gente precisa, logicamente, estar em contato e entender um pouco sobre a síndrome do envelhecimento, que são doenças que estão mais associadas aos idosos, mas como a gente tem os idosos mais ativos hoje, isso vai ficando cada vez mais difícil de acontecer, né? Essa é a tendência, pelo menos. Talvez a gente ainda esteja começando a fazer isso. Acredito que, infelizmente, ainda o número de idosos sedentários é maior que o de ativos, mas a gente está produzindo aí uma nova geração de idosos mais ativos, né? E que tem muito mais a ideia de viver melhor, talvez não tanto de viver mais, né? Eu sinto isso, eu tenho uma mãe de 80 anos. Então, quer dizer, os exemplos que eu tenho perto são muito bons, são pessoas que estão reagindo, né? Mesmo cheio de comorbidade, mas querem realmente fazer alguma coisa, pelo menos as pessoas que eu convivo. Bom, em relação ao tempo de atividade física, qual que é o tempo ideal de atividade física para alguém da terceira idade? Legal. Primeiro, só esclarecer uma coisa que as pessoas também acabam colocando, é que, se eu for fazer só uma vez na semana, não adianta. Ou se eu for fazer só um pouquinho, não serve para nada. Não, o mínimo que você faça já está te ajudando de alguma forma, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, para pessoas com mais de 65 anos, é recomendável 30 minutos 5 vezes na semana. Então, você acumular 150 minutos de atividade física durante a semana. Isso também pode ser acumulado ao longo do dia. Então, posso fazer esses 30 minutos em 3 atividades de 10 minutos, não menos que 10 minutos, 3 atividades de 10 minutos, ou simplesmente fazer o mínimo de 30 minutos de atividade física. Lembrando que essa atividade física, esse exercício físico, ele tem que ser de uma intensidade moderada. Também, se eu for caminhar, eu não posso passear, eu preciso caminhar. Como que eu sei que essa intensidade é moderada ou não? Eu sei se eu começo a suar, se eu começo a ficar ofegante, se eu tenho rubor na face, se eu chego em casa realmente cansado, né? Então, realmente eu fiz algo que me trouxe me tirou do conforto, né? Entendi. Fez que o estresse me fizesse criar novas adaptações no meu corpo. Então, isso é extremamente importante. Então, fazer essas atividades com pelo menos 30 minutos por dia. Procure buscar, na terceira idade, procure buscar atividades que melhoram a locomoção, melhorem o equilíbrio. A gente sabe que as quedas é uma causa importante de morte na É terceira idade, então é verdade. super importante trabalhar o equilíbrio, deixar, como eu falei, a atividade mais funcional para o seu dia, né? Se você tem dificuldade de levantar do sofá, então faça atividades que fortaleçam a sua perna, para você conseguir levantar com mais facilidade do sofá, ou pegar uma panela lá em cima do armário, né? Faça atividades de alongamento para te ajudar a fazer isso. Então, o importante é se manter ativo e sempre funcional, né? E tomar um pouco de cuidado também com aquela ideia de que quanto mais, melhor. Não, começa devagar, né? Não precisa fazer um monte, que às vezes você vai se machucar e aí vai parar o exercício. Então, o excesso, às vezes, de exercício, ou querer fazer tudo logo de cara, você pode se lesionar, pode criar microfraturas, tanto musculares como na parte óssea, né? E se alguém já tem uma osteopenia, uma osteoporose, isso pode vir a agravar. Cuidado com a exaustão, para não criar uma frustração com o exercício. Então, começa devagar, faz o que a Organização Mundial recomenda, 30 minutos por dia Bom dia. inicialmente, depois a gente
vai melhorando isso, vai intensificando esse processo. E quais são as recomendações para as pessoas que sempre foram sedentárias iniciarem uma atividade do zero na terceira idade? Bom, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é em fazer uma avaliação médica. Você precisa verificar como está o seu estado geral de saúde e quais são as suas principais limitações, né? E outro ponto também interessante, não existe uma limitação que te tire do exercício. Não, o que pode existir são limitações que modifiquem o seu exercício, né? Eu Interessante isso. até acabo brigando aí quando eu vejo algumas recomendações para algumas pessoas que ela não pode fazer exercício. Não, ela não pode fazer esse exercício ou ela não pode fazer esse exercício dessa forma. Ela pode fazer exercícios de outras formas. Então eu machuquei o meu joelho, eu não posso caminhar. Tudo bem, mas você tem os membros superiores para se movimentar. Você pode Isso. fazer outros exercícios na água, na bicicleta, etc. Né? Então, é analisar suas limitações, fazer uma avaliação médica inicialmente. Depois, começa do mais fácil para o mais difícil, né? Vai colocando os desafios aos poucos, pequenas metas que você sabe realmente que você vai alcançar. Não queira já chegar e dar 10 voltas no quarteirão correndo. Faz uma volta só, né? Devagarinho, tal. Pô, foi fácil, consegui, que bom, né? Se eu já faço 10 voltas, eu paro na sétima, eu estava com o pensamento das 10 e não consegui as 10, parei na sétima. Nossa, que frustração. Né? Então, cuidado, começa devagar, começa do fácil para o difícil, né? Fica bem atento às suas orientações, caso você tenha essa possibilidade de ter um professor de educação física do seu lado, fique atento às orientações de intensidade, duração do exercício, frequência, alterações de exercícios, né? Os exercícios diferentes para grupos musculares diferentes. Deixe o seu ambiente mais favorável ou procure um ambiente prazeroso para você fazer atividade física. Eu não tenho perto da minha casa nenhum lugar gostoso para ir caminhar. Eu vou fazer o exercício aqui na minha sala. Tudo bem, então prepare a sua sala para o exercício. Afasta os móveis, coloca o colchãozinho lá, coloca uma boa música, né? Se prepara para aquilo, coloca uma vestimenta adequada para o exercício. Isso é super importante, isso é uma motivação extrínseca que você está colocando, né? Coloca como compromisso, né? Faz um planejamento, uma organização. Eu vou fazer 2 vezes por semana, vou fazer 3 vezes por semana, vou fazer 5 vezes na semana, né? Busca amigos para te ajudar ou se matricula numa academia, né? Busque acompanhamentos, crie mais sociabilização através do exercício. São, acho que, itens bem interessantes que podem ajudar as pessoas a começarem do zero. Aí. E muitos falam em relação ao idoso que a musculação é fundamental. Você concorda? Concordo, a musculação é extremamente importante, né? O idoso, ele precisa da musculação porque pode acontecer, isso não acontece com todos os idosos, mas pode acontecer dele vir a sofrer de sarcopenia, né? Que é a perda rápida da musculatura, né? De fibras musculares. Então é importante que ele preserve essas fibras musculares. Então, toda a nossa musculatura, ela é funcional para os nossos ossos, para a nossa estabilidade física, né, para a nossa postura, e ela também ajuda a estabilizar as nossas articulações. Então, a musculatura firme é uma articulação firme, né? Eu tenho mais equilíbrio com isso também. É importante, né? Eu fazer a musculação para deixar essas fibras musculares cada vez mais ativas, vascularizadas, né? Eu consigo uma regeneração muscular muito mais rápida, caso eu tenha microlesões aí que aconteçam por conta de outras atividades e também até por uma atividade mais intensa que você acabou fazendo ali na musculação. O professor, a gente sabe, eu acho que as pessoas sabem tudo isso, né? Sabe que tem que dormir bem, sabe que tem que praticar exercício, todo mundo sabe. Principalmente a pessoa mais velha, o idoso, eles sabem o que tem que fazer. Mas o duro é você motivá-los. Como é que a gente faz para motivar um idoso a começar? Isso, acho que a gente pode colocar metas mesmo, né? Então, fazer um planejamento onde eu coloco algumas metas onde o idoso precise realmente fazer alguma coisa, se movimentar para resolver aquele problema. Então, olha, você pode ir lá na padaria para mim a pé,
né? Está acostumado a ir de carro? Não, hoje eu vou a pé. Pronto, eu já criei, aí já tirei ele do conforto do carro e fiz com que ele caminhasse um pouco, né? Então você pode resolver esse problema aqui da escola dos netos, né? Você pode ajudar ele a fazer a lição de casa. Então tá, então eu vou criar situações onde eu tenho que ser realmente mais ativo. Isso acho que são importantes recomendações que fazem com que tire o idoso do conforto, né? Porque a nossa tendência é sempre o sedentarismo, né? Eu sempre quero ficar em manutenção. Por quê? Isso vem de um contexto histórico, onde eu sempre, né, durante a evolução humana, eu sempre precisei armazenar energia. Porque lá na pré-história eu precisava armazenar realmente energia para caçar e etc. Então todo o nosso organismo ele é moldado para armazenar energia. Tudo que você come, se você não faz atividade física, o organismo tende a armazenar, né? Então, se você não tem um estímulo realmente para se movimentar ou coisa assim, a tendência é você ir armazenando e ficando cada vez mais quieto lá no seu canto. Mas, principalmente, buscar ajuda dos amigos ou fazer parte de grupos que já fazem alguma atividade, entrar nas universidades da terceira idade, fazer programas específicos, isso é extremamente importante, né? Estar ativo. Ou se você já está num momento em que a sua vida está muito estabilizada agora, que acredito na maioria dos idosos, onde eu já aposentei, já cuidei dos filhos e Já fiz o que etc. tinha que fazer, Já agora fiz o que tinha chega. que fazer. Então busque atividades de voluntariado, por exemplo, vai ajudar outras pessoas na medida do possível. Acho que se manter ativo é isso, né? É fazer a nossa parte também na sociedade. Eu sempre falo que tem um certo momento da vida da gente que qualidade de vida é você conseguir ir até a padaria sozinho, você conseguir Isso. tomar um banho sozinho, você conseguir se alimentar sozinho, tá sentado no sofá, vai levantar, precisa de ajuda, não precisa. Eu sempre falo isso para a Isso. mamãe, falo, mamãe, você não precisa ser uma atleta, porque ela já foi. Tem isso também que você falou, nada de exagero. Ela fez tanto exercício que agora ela nem tem certas coisas que o corpo não consegue nem responder. Então, essa qualidade de vida que eu falo, né, que a gente sempre fala, é conseguir fazer as coisas simples, né? Isso, ter mais autonomia, né? É o que eu falo das atividades funcionais, né? Se eu vou atravessar uma rua e tá vindo um carro, eu tenho capacidade de dar uma corridinha até o outro lado, né? Para não ser atropelado. Isso é ser funcional, né? É você conseguir fazer coisas simples que te deixam uma qualidade de vida muito maior, né? E só para a gente encerrar, que mensagem você pode deixar agora aqui para quem está acompanhando a gente? Está mais, né? Já avançou aí na idade, ainda está pensando ou mesmo quem é moço, pensando ou não em praticar uma atividade física, que mensagem você pode deixar? Acho que não pense, a primeira coisa. Não precisa Simplesmente pensar em faça. fazer. Não precisa pensar em fazer atividade física. Acho que você tem que pensar é o que fazer e como fazer. Atividade física vai ter que fazer, é importante. Nosso corpo não foi feito para ficar parado. A gente precisa de movimentação. Se a gente para, a gente deixa de utilizar e a gente estraga. Não, a gente precisa mexer, né? Como uma máquina. Se você não liga ela por anos e anos, quando você vai ligar, ela não funciona, é difícil engrenar de novo. É. Então, você precisa estar sempre se mexendo, né? Então, acho que não é ficar pensando muito se eu vou fazer ou não. Não, vai fazer. Agora tem que pensar o que você vai fazer ou como você vai fazer, né? Nunca é tarde para começar, então sempre você tem a possibilidade de se organizar. A maioria das pessoas que eu converso, o grande vilão é o tempo, né? Ah, não tenho tempo, não tenho tempo. Então, organize o tempo na sua vida. Eu acredito que o tempo é a gente que faz, né? Na nossa organização, no nosso planejamento. Então, a gente tem já uma motivação intrínseca, uma motivação nossa, que é fazer algo para mim, né? Para o meu bem-estar. Acho que isso é super importante, é a primeira motivação, né? E pensar que você precisa viver melhor, precisa viver, talvez não mais, mas viver melhor, curtir mais o dia de hoje, né? Ou ter um amanhã muito mais saudável, né? Então, é respirar fundo, ter coragem, ter atitude. Acho que isso é bem relevante. E para as pessoas
que já tem Alzheimer, segue mais ou menos a mesma estrutura, mas eu gostaria de deixar um recado também para as pessoas que cuidam das pessoas com a doença de Alzheimer, né? Os cuidadores. Porque o Alzheimer, eu gosto de falar que é uma doença associativa, ou seja, ele não afeta só o indivíduo, ele afeta todo mundo que está em volta, né? Sim. Então a família toda tem que se mobilizar para ajudar aquela pessoa. E isso acaba sendo muito cansativo para quem ajuda, porque às vezes você deixa de viver a sua vida para cuidar do seu ente querido ali, né? Então, esses cuidadores também têm que estar atentos para se cuidarem, né? É É o verdade. cuidando de quem cuida. Então, faça atividade física também, se prepare para poder oferecer um bom cuidado. Acho que isso é fundamental também. Muito bem. Muito bem, professor. Obrigada pela aula, viu? Obrigado você pela oportunidade, agradeço muito. Muito bem. Nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela companhia de vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau.